Dando sequência aqui, como presidente de mesa, eu queria passar a palavra ao doutor Daniel Araújo Oliveira, que é advogado, coordenador-geral de acompanhamento legislativo e parlamentar do município do Rio de Janeiro. Um cargo deve ser muito interessante, né? E a sua contribuição deverá ser também, talvez, um pouco acima de 1.0, né? Mas não sei se vai chegar ao 4.0. Né? Exatamente. Tem a palavra, por favor, doutor. Obrigado, presidente. Tá ligado? Obrigado, presidente. Gostaria de saudar aqui nossos colegas, o doutor Márcio Vieira e também Tiago Santos. Gostaria de saudar também, na pessoa do desembargador Fábio Dutra e do doutor Afonso Leone, todos que estão acompanhando aqui essa palestra. E eu fiz aqui uma apresentação para vocês um pouco mais dinâmica, extrapolando um pouco também a questão das fases das nossas eleições. Além da pré-campanha, da campanha e após a campanha, eu tomei a liberdade de adentrar um pouco numa questão que é o exercício do mandato, onde as leis vão ser criadas. E as leis que nós devemos obedecer, e como operadores do direito, segui-las, né? Então, em virtude dessa casa aqui, a Escola Superior da Advocacia, eu vou traçar um paralelo de como a advocacia deve se fazer presente em todas essas fases. Na fase da pré-campanha, com trabalho preventivo, junto aos partidos políticos, junto aos pré-candidatos, como que a advocacia deve estar presente durante a campanha, e aí no combate mais contencioso, mas sempre também de disseminação de informações, as informações corretas, e o combate também às desinformações acontece justamente nessa fase. Na pós-campanha, que para quem lograr êxito vai ser o momento da sua posse, da sua diplomação e a felicidade, e depois vou adentrar em relação ao processo legislativo. Pode botar o slide. Ah, já está. Bom, eu entendo que o nosso Código Eleitoral, que na verdade é quem estamos aqui unidos e celebrando, na verdade, esses 60 anos, ele é sim uma espinha dorsal da nossa democracia. Por óbvio, com outras vastas legislações, como a lei das eleições, partidos políticos, inelegibilidade, enfim, compõe o arcabouço jurídico que vai possibilitar com que nós possamos transformar aquela vontade individual, né, de cada cidadão na vontade coletiva dos nossos representantes no poder executivo e no poder legislativo. Só lembrando que, para esses 60 anos, naturalmente, estamos falando da promulgação de 1965, um período que o Brasil estava buscando a estabilidade política, então veio num momento muito importante da nossa história recente, onde tivemos também grandes evoluções, principalmente no trato entre o homem e a mulher, seja do campo de quem quer se candidatar, mas também de quem deve votar. Então, assim, é uma legislação na qual a gente deve muito respeito e, na verdade, assim, até muito carinho, porque ela norteia toda a forma com que nós atuamos na busca do nosso Estado democrático de direito. Próximo slide, por favor. Presidente, vou dar uma acelerada aqui para ficar dentro dos meus 12 minutos, tá? Separei aqui alguns tópicos que são a regra do jogo, a justiça eleitoral, a função jurisdicional, que já foi muito já apresentada hoje aqui pelos outros palestrantes. Em relação à regra do jogo, que é nesse momento que o Código estabelece as regras claras e as fases também da pré-campanha, da campanha e o que acontece depois, isso é fundamental na garantia aqui da nossa segurança jurídica, que no fundo é o que a gente busca. Em relação à regra do jogo, eu gostaria de ressaltar a importância das resoluções, as resoluções que são editadas pelo TSE, porque é a forma como que eu entendo que a justiça consegue acompanhar essa dinâmica muito acelerada, 4.0, daqui a pouco é 5.0 e não vai parar. Quando a gente falava em 2024 de inteligência artificial, de fake news,
como que vai aplicar a questão da LGPD, a proteção dos dados pessoais nas campanhas. Parecia uma coisa nova e agora já está no sangue de todo mundo. Conforme o doutor Tiago bem ressaltou aqui, tem aplicativos que você consegue simplesmente clonar a imagem, clonar a voz da pessoa e simplesmente fica muito difícil de você identificar, a não ser que você seja um especialista na área de tecnologia da informação, mas para nós, pelo menos eu que não sou especialista, não sei se tem algum especialista aqui na plateia, fica muito difícil discernir a diferença. Lá no começo a gente até via a boca mexendo um pouco diferente e tal. Agora não tem isso, né, doutor? Na questão jurisdicional, só queria também lembrar aqui um trabalho que é realizado e que eu admiro muito, que além da questão de julgar as disputas, resolver os conflitos, punir os crimes eleitorais, garantir aqui a integridade do processo democrático, a função jurisdicional aqui que a gente percebe nas campanhas eleitorais, ele é pautado também pelo diálogo. Por que eu digo pelo diálogo? E aí essa parte que eu admiro muito. Aqui no Rio, por exemplo, o TRE, ele sempre faz uma reunião com os dirigentes partidários e os advogados que vão atuar nas eleições, antes das eleições, que é o momento onde quem vai julgar, quem vai fiscalizar, expõe como que é a interpretação dessas novas resoluções, o que eles estão entendendo. Isso é fundamental, porque essa informação que ele é passado para os dirigentes, que é passada para os advogados, vai se reverberar para dentro do partido político, em palestras que os advogados costumam fazer, porque não se iludam, para o advogado, quanto mais a informação tiver dentro de cada campanha, cada candidato, é melhor, que depois também é menos trabalho para a gente. Então, sinal que eles vão seguir as normas, ou pelo menos vão ter ciência de como eles têm que seguir as normas devidamente atualizadas. Falar um pouquinho aqui da soberania popular, que, na verdade, essa é a beleza, né? A soberania popular e a participação do povo, é isso que a gente busca. E aí eu tracei aqui alguns conceitos, alguns dispositivos que são constitucionais, como o sufrágio universal, também como o próprio processo eleitoral no que tange o sigilo do voto, a elegibilidade, que, na verdade, é o que vai estabelecer as condições e os requisitos para que os cidadãos possam ser votados e assumir os cargos eletivos, sejam eles no Poder Executivo ou no Legislativo, e a legitimidade, que é o que confere a validade jurídica do ato de votar. Conforme eu falei um pouco antes, que vai transformar a escolha individual numa decisão coletiva. E aqui, como eu já dei um spoiler, eu vou avançar um pouco aqui nas fases. Eu identifiquei aqui como fase 1, 2 e 3. Próximo slide, por favor, e vamos ver como que a advocacia se faz presente nessas fases. A fase da pré-campanha, eu separei aqui 3 pilares. Como eu disse, é uma fase de muita conversa, de muito estudo, de muita atualização, porque é nessa fase, inclusive, que nós vamos ter acesso às atualizações da legislação eleitoral. Então, é uma fase de muito estudo para a advocacia, porque a informação tem que ser passada de forma totalmente fidedigna. E aí eu vou falar aqui sobre o registro, que vai ser dialogado com as pré-campanhas e também com os partidos, porque nesse momento também é a oportunidade que o próprio partido tem de expor para quem pretende se filiar a ele, ou então pretende ser candidato, é um momento que a gente pode explanar. Então, aqui é abordada a questão da elegibilidade, a questão dos requisitos constitucionais, já que orientação sobre as formas de doações para a campanha eleitoral, e também já é um momento que pode ser feita já a análise documental de que esse pré-candidato, no momento do seu registro, vai precisar fazer. Então, se tiver
algum impedimento que ainda tenha tempo hábil de ser resolvido, esse momento aqui é crucial na pré-campanha. É um momento também que a advocacia se faz presente em relação às mídias sociais e também ao marketing eleitoral, orientando já sobre a questão das vedações de propaganda eleitoral antecipada, das vedações e permissões em geral, e também garantindo também, nesse momento, a partir da análise do que está sendo desenvolvido por essa equipe, você já consegue fazer também um viés do que pode ser publicado ou não. Nesse momento também, às vezes o candidato não sabe, mas isso vai ser muito útil lá na frente para ele, que é a questão do controle de gasto. É esse momento que você também vai conversar sobre o financeiro, como que pode ser feita também, como que deve ser feita também a questão da sua prestação de contas lá na frente, quando já estivermos na campanha. Porque, às vezes, a pessoa tem ali um ótimo contador que toma conta maravilhosamente da minha empresa, há 10 anos nunca tive um problema. Meu amigo, sinto muito, mas isso não tem nada a ver com contabilidade eleitoral. E aí é esse momento que a gente explica o porquê para essa pessoa que pretende concorrer a algum pleito. Fase 2. Aí aqui é aquela parte que entra o contencioso. Na verdade, essa fase é a fase da campanha eleitoral, e aí chegamos em outubro, né? É o de volta para o futuro. Aqui é o de volta para o futuro. Sendo que no ano que vem ainda teremos uma outra celebração, além desses 60 anos do Código Eleitoral, também vamos celebrar os 30 anos da nossa urna eletrônica, que tanto nos orgulha e que serve como espelho para muitas outras democracias no seu processo eleitoral. Então aqui nós vamos abordar desde do registro de candidatura, o contencioso estratégico e a prestação de contas, só que aqui já é valendo, tanto na parcial quanto na final. Então, o que a gente explicou lá, agora é hora de fiscalizar para ver se eles entenderam tudo que foi falado pela advocacia na fase anterior. Vou pular um pouco aqui. Eu gostaria só de saber meu tempo, como que está. Tudo deu certo. A advocacia se fez presente, o pré-candidato viu, repassou para a equipe, deu tudo certo, ele teve tempo de, cumprindo todas as exigências durante a sua campanha, logrou êxito, teve os votos necessários e agora é o momento da diplomação. Só que ainda aqui a advocacia se faz presente, garantindo o resultado, porque nesse momento podem ainda estar abertos outros tipos de demandas e recursos no qual o advogado vai ter que atuar. Pode passar? E aí ele sentou na cadeira. Sentou na cadeira, pode ser o chefe do Poder Executivo, podem ser os parlamentares, e aí uma das funções que os dois poderes têm é a função de legislar. Cada um, lógico, respeitando as suas competências, as suas atribuições, mas os dois vão legislar. E é aqui que eu quero falar um pouco com vocês, que é sobre o processo legislativo. O processo legislativo, ao meu ver, é literalmente uma arte. O que é a arte? A arte é você transformar algo abstrato e materializar. Então é você ter a ideia e botar num quadro, botar numa escultura, isso é arte. O processo legislativo é sim uma arte, porque você está identificando necessidades para aquela sociedade, ideias para melhorar as condições de vida naquela sociedade. Até então está no campo da abstração. E o processo legislativo vai transformar isso daí, por meio dos representantes, uma série de ritos que devem ser obedecidos, numa política pública. E aí é nesse momento que tudo aquilo que o Código Eleitoral balizou, que ele permitiu que fosse feita uma pré-campanha, uma seleção de quem pode se eleger, essa pessoa convenceu outras, sentou na cadeira, legislou, mas é nesse momento da política pública que a população
vai sentir os efeitos concretos de tudo que foi desenvolvido. Próximo, por favor. Daqui eu preparei um roteiro básico sobre o fluxo desse processo legislativo, como que acontece. Então, assim, a princípio, você starta o processo com a iniciativa, e aqui é um momento também onde várias questões sobre inconstitucionalidades legais é muito focada na questão da iniciativa. São agentes que não poderiam estar tendo aquela iniciativa por questões constitucionais e legais, e acaba tendo, e o processo legislativo acaba ocorrendo. Então, iniciativa. Depois entra a fase da discussão. Vamos discutir aquele projeto de lei que foi aprovado. Vamos ouvir os outros parlamentares, sejam eles, se for a nível de Congresso, em matéria restrita, uma comissão especial, uma comissão permanente. Depois vamos levar isso a voto no plenário. Depois, uma vez referendado pelo plenário ou pela comissão, vamos encaminhar para a sanção do chefe do Poder Executivo, que em algumas matérias irá sancionar direto ou então retornará para ser promulgado. E, por último, respeitando por natural o princípio da publicidade, é o momento no qual essa legislação adentrará no nosso ordenamento jurídico, ocorre a publicação. Tudo bem. Pode deixar, presidente. Pode passar. Aqui eu tinha separado para vocês uma curiosidade que pouca gente conta, mas muitas leis não nascem, elas morrem no caminho, mas vai ficar para a próxima. Depois são alguns filtros de como evitar que essas leis morram no meio do caminho, principalmente identificando qual é o problema público que ela vai resolver ou melhorar. E aqui nesse slide eu elenquei, na verdade, algumas situações onde a advocacia se fará presente. Seja nessa parte do processo legislativo, seja na assessoria parlamentar, no monitoramento legislativo, na articulação e defesa de interesses legítimos, porque é importante você acompanhar o que está sendo votado. Sim, seja por associações, entidades de classe, e, no caso de uma eventual recurso ao judiciário, o controle de constitucionalidade. Presidente, antes de finalizar, eu gostaria só de pedir aqui os presentes uma salva de palmas para o nosso Código Eleitoral e viva a democracia. Muito obrigado pela paciência. Parabéns, doutor Daniel. Eu só queria, a sua abordagem, né, falando do papel, né, do advogado no período da pré-campanha, durante a campanha, após a campanha, é algo realmente muito interessante, sobretudo o registro, captação de recursos e tal. Todos esses assuntos também, esse do quadro considero muito interessante. Eu queria aqui aproveitar e dizer para todos os palestrantes que eles estão, em nome da democracia, né, intimados a contribuir com a nossa revista aqui da ANDES e colocar toda essa palestra e toda essa contribuição acadêmica, né, para que a gente possa divulgar. Essa revista tem uma triagem de 3.500 exemplares, ela percorre todos os tribunais do país, então a contribuição de vocês será muito relevante. Eu peço perdão a vocês pela nossa correria, mas é porque a gente tem um horário do transfer, que o almoço é oferecido pela ANDES, né, no restaurante aqui na Mariana Glória, do Bota, temos um transfer aqui que vai levar